A paz do Senhor, gente. Bom dia, meus amados. Glória a Deus por essa manhã maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus abençoe você, abençoe sua casa e todos os seus familiares. 1 Samuel, capítulo de número 25, versículo 10, que nos diz assim: E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu Senhor. Graças a Deus por esta palavra, uma palavra que nos mostra, meus amados, a resposta de um homem que era duro de coração. A resposta de um homem que, Davi, por ter ajudado os seus servos ali no deserto, ele manda pedir mantimento, mas a resposta de Nabal foi que não conhecia Davi, ou seja, Nabal foi duro. Ele não mandou os mantimentos que Davi precisava. Então Davi se enfureceu muito, porque a palavra de Deus nos diz que Davi determina no seu coração de destruir toda a casa de Nabal e o próprio Nabal por conta disso, porque enquanto Davi, a palavra de Deus nos diz, quando morre o profeta Samuel, Davi vai para o deserto com seus homens. E lá no deserto, os servos de Nabal estão tosqueando as ovelhas, e Davi fica ali, juntamente com seus homens, em todo o tempo cuidando, Ele diz que serviram de muro para ele, ou seja, serviram de proteção, enquanto eles tosqueavam as ovelhas. Mas Nabal não olhou para o bem que Davi fizera aos seus servos. Nabal simplesmente endureceu o seu coração. Muitas vezes vamos encontrar pessoas como Nabal, em que nós fazemos as coisas certas, fazemos o bem para essas pessoas, e essas pessoas vão nos retribuir com mal. Mas nós não devemos nos enfurecer, meus amados, não. Mas o Senhor Jesus nos diz que quando nós fazemos uma coisa aqui para uma pessoa, nós não devemos ter em vista a recompensa. Não, aquela pessoa pode nos recompensar, mas devemos fazer tudo para a glória de Deus. Ele diz quando nós dermos uma esmola, que a nossa mão direita não sabe o que a esquerda fez. Então nunca faça nada esperando a recompensa dos homens, não, mas faça tudo para a glória de Deus. Ali Nabal não dá o mantimento, o servo de Davi volta, conta para Davi o que aconteceu, como Nabal respondera, e Davi coloca no seu coração de destruir aquele povo, destruir Nabal, a sua casa, mas a palavra de Deus nos diz que restou um servo, e esse servo fala para Abigail, que era a mulher de Nabal. Abigail, a palavra de Deus nos diz que era uma mulher formosa e de bom entendimento, ou seja, uma mulher que era sábia. E ali Abigail coloca mantimentos numa mula, ali juntamente com seus servos, arruma muitos mantimentos e vai ao encontro de Davi. Davi e seus homens já vêm para destruir a casa dela, mas ela chega diante de Davi com os mantimentos e pede para Davi perdoar Nabal, pede para que Davi não venha fazer mal, aquele homem, aquele povo, perdoasse a dureza do coração daquele homem. E ali ela conversa com Davi. Irmãos, veja como é maravilhoso quando nós podemos, dar um conselho certo, ou quando nós ouvimos um conselho certo. Porque o rei Davi, ali nesse momento ele ainda não era rei, mas já tinha recebido a unção, ele ouve o conselho de Abigail e ele desiste de destruir a casa de Abigail. Então, por isso que a palavra de Deus nos diz que a palavra branda, ela desvia o furor, e a palavra áspera, ela suscita a ira. A palavra áspera de Nabal suscitou a ira de Davi, mas a sabedoria e a brandura de Abigail desviou o furor do coração de Davi. Então, que nós possamos saber como falar, mas principalmente que nós possamos estar na dispensação de Deus, intercedendo por nós, pela nossa casa, assim como Abigail intercedeu em prol da casa dela junto a Davi. Interceda junto a Deus em prol da sua vida, em prol da sua família, em prol da sua casa, porque creio que nesta manhã o decreto do inferno está sendo quebrado contra você, contra a sua casa, em nome de Cristo Jesus, porque você está intercedendo e o Senhor, assim, está entrando com providência de livramento na sua vida. Assim como o Senhor tocou o coração de Davi, que não destruiu a casa de Abigail, o Senhor também está quebrando o laço do inimigo para não vir destruir a sua casa, para não vir destruir a sua família, para que não venha destruir os seus negócios, para que tudo aquilo que venha com o seu nome seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Assim a palavra de Deus nos diz que Davi retorna, e ali depois Abigail conversa, assim,
conversa com Nabal, porque no dia em que ela foi encontrar com Davi, né, no momento que ela foi encontrar com Davi, ela não conversou com ele, porque Nabal estava com seu coração embriagado de vinho. Então tem coisas que, no momento, quando a pessoa não está em si, nós não podemos falar, mas depois ela fala, a palavra de Deus nos diz que após uns 10 dias, né, segundo aqui a palavra, Nabal acaba morrendo. Então veja, meus amados, Davi ia matar até o inocente, mas o Senhor tratara com aquele que verdadeiramente tinha que ser tratado. Então, que nós possamos pôr na nossa vida e no nosso coração a certeza que o Senhor nosso Deus é quem luta as nossas causas, que nós possamos estar sempre na dispensação do Senhor e que nós devemos estar nos pés do Senhor, orando, buscando, não só por nós, mas pela nossa família, assim como Abigail buscou em prol da família dela. E a sentença de morte foi transformada em vida. Creia que também tem vida, tem livramento, tem bênção para você e para a sua casa nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz que Abigail acabou-se depois também casando com Davi, porque Davi mandou buscar Abigail. Glória a Deus, ela foi mulher de Davi. Então, nós possamos estar na dispensação do nosso Deus, porque Ele é o nosso Senhor. E é com Ele, em nome de Cristo Jesus, que nós devemos nos espelhar. Né? É nele que nós devemos nos espelhar, porque com ele que nós viveremos eternamente para a glória do nome do nosso Deus. Oremos. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te glorificar por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Deus, obrigada por mais um dia. Abençoa grandemente cada um dos teus filhos, onde essa palavra chegar. Livra de todo acidente do corpo e da alma e traz paz, livramento e que as tuas bênçãos estejam derramadas sobre cada um deles e cada um dos seus familiares, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, um forte abraço. Que todos tenham assim um bom dia.